Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos tratando antes da pausa, né? Então, nós estávamos vendo sobre as fases da intoxicação. A gente passou pela fase da exposição, começamos a falar sobre a fase da toxicocinética, que abrange a absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Nós já vimos sobre as diferentes formas de absorção oral, respiratória, absorção dérmica, então tudo isso a gente já trabalhou. E agora nós vamos iniciar a fase da distribuição e falar sobre os outros pontos dessa fase da toxicocinética. Depois vamos falar sobre toxicodinâmica, o que isso significa, e ver sobre a fase clínica também. E aí a gente passa por todas as fases da intoxicação. Bom, começando pela distribuição, que é a segunda etapa ali estudada pela toxicocinética, né, que fala sobre o transporte da substância no meu organismo. Bom, a distribuição é a fase que ocorre depois que a substância já entrou no meu organismo. No ponto que ela entra ali na minha corrente sanguínea depois da absorção. Então, a partir desse momento, o agente tóxico ele vai ser distribuído pelo organismo através da minha corrente sanguínea. A velocidade dessa fase vai depender do fluxo sanguíneo através dos meus tecidos e da facilidade de atravessar a minha membrana celular. Tudo isso vai acontecer com um único objetivo, que a minha substância quer chegar, alcançar o seu sítio-alvo. O que é esse sítio-alvo? É a molécula, é a célula pelo qual a substância tem uma compatibilidade, tem uma afinidade, e é ali que ela vai atuar, causando seus efeitos nocivos, seus efeitos tóxicos. Então, a distribuição, ela atua de forma que o agente tóxico alcance o seu sítio-alvo por meio da corrente sanguínea. Bom, na fase inicial da distribuição, os órgãos mais irrigados, como rim e fígado, eles vão receber uma maior quantidade dessa substância química, do meu agente tóxico, e depois os órgãos menos irrigados, pelo qual o agente tem afinidade, o seu sítio-alvo, vão ter a maior parte, a maior quantidade dessa substância que vai ficar ali acumulada e vai desenvolver os seus efeitos nocivos. Um exemplo que a gente tem de tecido de depósito é o osso, por onde o chumbo vai ficar acumulado. Então, quando eu tenho contato com o chumbo, ele é absorvido, ele vai passar pelo processo de distribuição. Na fase inicial, a maior parte vai estar ali concentrada no meu fígado e depois a maior parte desse chumbo vai para os ossos, onde ele fica acumulado por muito tempo, já que ele é um metal pesado que tem essa bioacumulação. Ele tem essa tendência de ficar acumulado no nosso organismo. Então, ele vai ser liberado depois de 20, 30 anos, de forma bem devagar. Bom, os principais sítios de acúmulo são os lipídios. Os lipídios é a gordura, e aí aquelas substâncias lipossolúveis que têm afinidade com a gordura vão ter a tendência de se acumular nesses tecidos. Os ossos, que têm a capacidade de acumular esses metais, ânions, e o fígado e os rins, eles vão acumular os agentes tóxicos porque eles têm uma vascularização acentuada, ou seja, passa muito sangue por ali, mas eles também vão biotransformar, que é a próxima fase que a gente vai ver, e eliminar, também, né, a próxima fase que nós vamos ver, a outra fase. Bom, então já que a gente falou do fígado, né, vamos ver sobre essa biotransformação. O que é isso? Quando eu tenho contato com uma substância estranha ao meu organismo, a tendência é que ele tente eliminar ou transformar essa substância química em alguma coisa menos tóxica. Então, quando ele faz essa transformação, ele forma um metabólito, que a gente fala. Então, a biotransformação é qualquer alteração que aconteça na estrutura química da substância dentro do meu organismo, com essa intenção de torná-la menos tóxica ou mais fácil de ser eliminada. O que a gente tem como exemplo aqui? Falei para vocês que as substâncias lipossolúveis, elas têm uma tendência a se acumular no meu organismo, porque elas têm afinidade com gordura.
As hidrossolúveis são mais facilmente eliminadas. Então, o meu organismo ele pode tentar transformar uma substância lipossolúvel em hidrossolúvel para que eu consiga fazer essa eliminação de forma mais fácil. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, eu tenho aqui diferentes substâncias químicas, fármacos, carcinógenos, pesticidas, venenos. Eles, através da distribuição, vão chegar no meu fígado e aqui no fígado vai acontecer essa biotransformação, onde o fígado vai tentar formar um metabólito inativo. Ele vai tentar inativar essa substância para que ela não cause os seus efeitos tóxicos. Nesse processo, a gente tem duas reações acontecendo, reação de ordem 1 e 2. O que acontece é que muitas vezes essa inativação não é possível. Então, nesses casos, a gente tem a reação de ordem 1, onde ao invés de acontecer a inativação, acontece a ativação. Então, eu formo um metabólito com uma atividade igual ou maior do que aquela substância inicial que eu tinha. Então, aí a gente tem aqui um exemplo com esse inseticida, onde ele vai formar uma outra substância que é 5 vezes mais tóxica. E aí, o processo de biotransformação não atinge o seu objetivo aqui nesse caso. E as reações de ordem 2, aí sim eu tenho um mecanismo de desativação e eu transformo aquela substância em algo menos tóxico. Com a metabolização do álcool, a gente tem um exemplo clássico, né, de como que essa biotransformação pode acontecer. Então, quando eu faço a ingestão de álcool, do etanol, uma enzima chamada álcool-desidrogenase, ela vai atuar sobre o etanol, só que ela vai transformar o etanol numa substância mais tóxica que é o aldeído. Depois, uma outra enzima chamada aldeído-desidrogenase atua sobre esse aldeído e aí sim forma o ácido carboxílico, que é menos tóxico. Então, aqui a gente tem as reações de ordem 1 e 2 acontecendo na biotransformação do etanol, está aqui representado mais uma vez nessa figura. Então, eu tenho etanol sendo transformado em aldeído e depois em acetato, que é menos tóxico. Por fim, dentro da toxicocinética, né, a gente tem que falar sobre a excreção, que nada mais é que a eliminação das substâncias de dentro do nosso organismo. Essa eliminação pode ocorrer por meio de diferentes vias. Via renal, por meio da urina, fecal, pulmonar e outras vias, como suor, saliva, leite, lágrimas. Tudo isso, por meio de todas essas formas, a gente pode ter a eliminação das substâncias do nosso organismo. Então, aqui uma exemplificação da excreção renal, onde eu tenho todo o meu aparelho urinário, né? Onde eu tenho a filtração glomerular, as substâncias de interesse vão ser reabsorvidas pelo meu organismo, aquelas substâncias que não têm interesse vão ser eliminadas dessa forma. Então, aqui, a excreção renal por meio da urina. A excreção pelos pulmões, onde as substâncias são excretadas por meio de gases e vapores, e por causa desse tipo de excreção, por meio desse tipo de excreção, que a gente tem o bafômetro. Então, quando eu faço a ingestão de álcool, o etanol ele vai ser liberado por meio da minha respiração. E aí, por isso, a gente consegue medir, né, a quantidade de álcool que foi ingerida. É importante a gente saber que a velocidade de excreção pela respiração depende da solubilidade no sangue. Quanto mais solúvel uma substância é no sangue, mais devagar ela vai sendo eliminada pela respiração. A gente viu isso nas aulas anteriores, né, sobre o coeficiente de partição de determinada substância. Então, algumas substâncias têm mais afinidade no sangue, então vão ser liberadas de forma mais devagar. Excreção por outras vias, como tinha dito, excreção no leite. Então, as substâncias básicas com pH alto, elas têm a tendência de serem eliminadas pelo leite e pela saliva também. Com relação à saliva, isso é útil
na detecção de drogas. Então, posso fazer uma coleta facilmente da saliva e fazer a detecção do uso de drogas dessa forma. Com relação ao leite, eu disponibilizei um vídeo para vocês sobre um estudo desenvolvido, uma reportagem que fala de um estudo desenvolvido em Lucas do Rio Verde, que detectou a presença de agrotóxicos no leite materno de várias mães lá da cidade. Então, um exemplo claro dessa eliminação por meio do leite e um alerta, né, sobre a contaminação, a intoxicação em relação a esses produtos químicos. Bom, a próxima fase da intoxicação é a fase da toxicodinâmica. O que é isso, toxicodinâmica? É aqui que a gente vai entender a interação da substância química com o seu sítio-alvo, propriamente dito. Então, até aqui a gente viu sobre o transporte e tudo mais, mas agora, depois que essa substância chega ali no sítio-alvo, naquela célula que ela tem afinidade, como é que o efeito tóxico é desenvolvido? Então, é isso que a gente estuda na toxicodinâmica. Então, isso é fundamental para a gente ver quais são os possíveis efeitos negativos, estabelecer os procedimentos de prevenção e desenvolver algum produto específico, né, para atuar como um antagonista desses produtos químicos. Bom, com relação a esse processo de intoxicação, a atuação do produto químico lá na minha célula-alvo, a gente tem alguns fatores a favor desse efeito tóxico ser desenvolvido e alguns fatores contra esse efeito tóxico, que podem acabar ajudando na diminuição dos efeitos nocivos. Então, a favor do efeito tóxico, a gente tem a absorção, a distribuição para o local de ação, a reabsorção, que pode acontecer, e a bioativação, por meio da biotransformação, né? E contra o efeito tóxico, que pode evitar que os efeitos nocivos sejam desencadeados, a gente tem a eliminação pré-sistêmica, ou seja, antes de chegar ali no meu sistema, antes de chegar no meu órgão, a distribuição para fora do local de ação, a excreção, a eliminação, né, e a desintoxicação. Então, tudo isso pode atuar a favor ou contra o efeito tóxico, dependendo das condições de intoxicação. Bom, na toxicodinâmica, a gente tem que saber que eu posso ter agentes seletivos e não seletivos. Já conversamos sobre isso. Os agentes seletivos, eles vão atuar em tipos de células específicas. Então, por exemplo, um pesticida, ele não vai matar a célula da planta, só da peste. O antibiótico, não quero que ele mate as minhas células, só a bactéria. Então, são agentes tóxicos seletivos nesse caso. E os não seletivos, eles não têm uma distinção entre os tipos de células. Então, por exemplo, os ácidos e as bases, independente de qualquer tipo de célula, pode ser atingido por esses produtos químicos. Bom, a gente vai ver um pouquinho, alguns exemplos sobre esses mecanismos gerais de toxicidade, como é que a substância química pode atuar depois que ela chega lá no seu órgão-alvo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A primeira forma que ela pode atuar é com relação à alteração da produção de hormônio. Então, a gente tem aqui um exemplo desse herbicida amitrole, onde o que ele faz é alterar a produção dos hormônios tireoidianos. Ele vai diminuir a produção desses hormônios tireoidianos, provocando o hipotireoidismo. Dependendo, ele pode levar até ao desenvolvimento de um câncer na tireoide. Então, o que acontece aqui é que eu vou ter um aumento do TSH, que é um hormônio para estimular os hormônios da tireoide, porque os hormônios da tireoide diminuíram. E aí eu posso ter o desenvolvimento de câncer na tireoide. Uma outra forma de atuação dos produtos químicos é na alteração química de proteínas e de enzimas. Então, aqui a gente tem o exemplo das aflotoxinas, que atuam dessa forma. O que é a aflotoxina? É um fungo, é uma enzima produzida por um fungo,
que é desenvolvido em produtos agrícolas armazenados, principalmente. Então, o mecanismo da aflotoxina, ela faz uma ligação com o DNA, o que acaba causando uma mutação ali na célula e aí provocando uma carcinogênese, desenvolvimento de um tumor. Alteração de células também pode acontecer, e isso a gente pode exemplificar por meio da toxina botulínica. Aí vocês me perguntam, é a mesma toxina do Botox? É da mesma família. Existem 7 tipos de toxinas botulínicas e a toxina botulínica do tipo H é uma das substâncias mais tóxicas conhecidas. E aí que causa o botulismo. Então, é por isso que a gente tem a indicação de evitar aqueles alimentos enlatados que estejam com a lata amassada, que estejam com a lata inchada, porque pode ter havido uma contaminação por toxina botulínica. Isso acontece pelo desenvolvimento de uma bactéria. Os principais sinais e sintomas do botulismo são boca seca, visão turva, dificuldade de deglutir, de engolir e paralisia motor e respiratória. Uma outra forma de atuação é a alteração também, seguindo a alteração do funcionamento das células, é pela tetrodotoxina. Essa toxina, ela é gerada pelo peixe fugu, ou também conhecido como baiacu, muito utilizado no Japão, principalmente. Essa toxina é 1.200 vezes mais mortal que o cianeto, que é uma substância considerada muito tóxica. O que ela faz? Ela vai impedir a propagação das células nervosas. Então, daí eu tenho uma paralisia motora, uma dificuldade de respiração, uma falência circulatória. Então, é dessa forma que atua a tetrodotoxina. E outros mecanismos gerais de toxicidade, como, por exemplo, o mecanismo da síntese de ATP, onde eu vou impedir a respiração da célula, impedir a geração de energia pela célula. Então, o monóxido de carbono, por exemplo, ele inibe essas proteínas da cadeia respiratória e o transporte de oxigênio nas células, que a gente já viu, que o monóxido de carbono ele rouba o lugar do oxigênio, ele faz uma ligação ali com as nossas hemácias e rouba o lugar do oxigênio. E os nitritos também prejudicam o fornecimento de oxigênio para as células. Então, esses são mecanismos gerais que a gente pode ver do processo de intoxicação que são abordados dentro da toxicodinâmica. A última fase é a fase clínica, é a mais simples, a mais fácil de ser entendida, porque aqui é o que a gente vê acontecendo. É quando eu vejo os sinais e os sintomas desse efeito tóxico. Então, os efeitos podem ser erupção na boca, na pele, inchaço, febre, diversos efeitos tóxicos. Quando eu vejo esses sinais, quando eu vejo esses sintomas, aí a gente já está observando a fase clínica. Então, ela é a mais simples de ser entendida. Bom, gente, essas são as fases da intoxicação. Espero que vocês tenham entendido, que tenha facilitado, a compreensão dessa aula. E aí, depois a gente passa para a próxima aula, que vai ser sobre avaliação toxicológica, certo? Obrigada.